Você tem ansiedade? Você sabe quais os países que mais consomem os medicamentos benzodiazepínicos? Quais os riscos, os benefícios desses medicamentos? Quem vai responder a essas perguntas hoje é a professora Cláudia Fegadoli. Ela é uma das representantes do Observatório Farmacon da Unifesp e é justamente o observatório que realiza, junto com a gente aqui, o Canabinal. Então, fica com a gente. Olá, Cláudia, muito bem-vinda à nossa casa, na verdade, aqui é o teu espaço também. A gente queria que você começasse, Cláudia, se apresentando. Quem é a Cláudia Fegadoli? Oi, Liana, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, conheci tua casa, também teu lugar, você já conhece tem um tempo. Bom, a Cláudia é uma professora, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, sou farmacêutica sanitarista, o que quer dizer que eu sou graduada em farmácia e tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado em saúde coletiva e atuo na área de política, planejamento e gestão, que é uma das áreas da saúde coletiva no Brasil. Então, eu trabalho com implementação de serviços, avaliação nos serviços de saúde. Então, meu lado profissional é esse. A Cláudia, né, é muito mais coisa que isso, né? Muito mais. Inclusive, você tem um bloco, né? Eu participo de um bloco de carnaval, sou carnavalesca, sou mãe. Conta, né? o nome do bloco, eu já fui, dancei, fiquei horas dançando. Gente, um bloco delicioso. Ai, sério, não, a pessoa vai amar. É Bloco do Prazer, porque é em homenagem a Gal Costa, né? Tem uma música, né, da Gal Costa, Bloco do Prazer, e é um bloco que só toca a música gravada pela Gal Costa. Então é outro lá, o lado B da Cláudia. E você, né, toca lá, conta eu pra toco gente. O cara, eu tento tocar caixa. Adoro. Dentro de uma turma muito bacana lá, que eu amo. Muito agradável. Essa experiência que eu tive foi a melhor com você. Não que a profissional não seja, né? Bom, então conta um pouco pra gente, Cláudia, o que é o Farmacon e o histórico, quer dizer, como que ele se formou e qual é a conexão entre ele e o assunto de hoje, que é a ansiedade e os medicamentos que nós temos disponíveis para combatê-la. Sim, o Farmacon, né, na verdade esse nome é recente, a gente vai divulgar até o dia do lançamento do site com esse novo nome. Farmacon é o Observatório do Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas. Ele foi rebatizado porque ele nasceu lá em 2018 como Observatório do Uso de Medicamentos e Outras Drogas. Porém, nesse, de 2018 para cá, muita coisa foi mudando em relação ao uso da maconha no Brasil. E esse tema foi obrigatoriamente tendo que ser pautado por nós. Já era, né? A professora Luciana já tinha uma trajetória. Então, quando a gente teve, em 2018, o lançamento da política de observatórios da Unifesp, que foi quando a gente tem um novo governo, um governo que nos ameaçava, que nos amedrontava, e que a gente começou a perceber a necessidade de evidenciar questões importantes relacionadas ao Brasil, especificamente aos direitos humanos. E aí a Unifesp, numa iniciativa pensando em comunicar para a sociedade, né, situações que pudessem colocar em risco os direitos, lança uma política de observatórios. Então, toda a comunidade acadêmica se organiza para montar. Então, a gente tem observatórios que pesquisam violência de Estado, a questão do direito à habitação, e nós encontrei nesse processo da construção da política, conheço a professora Luciana Surjus, que trabalhava nessa área de política de drogas, trabalha, né, atua, direito à saúde emancipatória, redução de danos, e a gente se afina muito no sentido de conversar temas que diziam respeito ao uso de medicamentos, mas que tivessem inserido numa política de cuidado emancipatório e que tivesse uma reflexão crítica em relação à indução que se faz ao uso de determinadas substâncias no Brasil e no mundo, mas no Brasil de uma maneira muito forte, como os antidepressivos e os ansiolíticos, que você falou, benzodiazepina, que é um ansiolítico. A gente induz isso no serviço de saúde e na cultura, e a gente impede o acesso a outras substâncias que ela vinha pesquisando lá, aqui no caso da maconha, né? E aí a gente começa a juntar e refletir sobre isso e construir uma narrativa. E a gente se aproxima também de você, né, Eliana, nesse processo, que também tem esse trabalho com a maconha, e a gente vai juntando
ações para que fosse uma iniciativa mais robusta em diversas frentes, a frente de pesquisa, a frente de extensão, a frente de formação. E é isso que a gente está fazendo hoje, né? Formando criticamente, né? E produzindo dados, conhecimentos sobre o uso crítico de substâncias, né? De acesso negado, de acesso induzido. Então, como que é isso no Brasil? Qual o problema em relação a isso? O que a gente tem que fazer? Então, a gente tem articulado atores, né? Gestores do SUS, usuários, comunidades que trabalham também com plantio, cultivo da maconha. Então, a gente tem articulado essas pessoas no sentido de discutir os problemas, as dificuldades e pensar em caminhos para a gente viver melhor. Nossa, perfeito, perfeito. E enquanto você falava, me veio à mente que, na verdade, essa ideia de reforçar o uso de medicamentos sintéticos, né, no caso os benzodiazepínicos, não é uma coisa só do governo, como você disse, na nossa casa isso acontece. Então é muito comum uma mãe chegar para uma filha e falar, olha, toma aqui com um calmante. Essa cultura de passar de mãe para filha, eu não sei se você concorda, ou se você tem dados, mas ela ocorre também, né? Eu nunca vi nenhuma mãe chegar para uma filha e falar, olha, toma aqui um óleo de maconha para você ficar mais calma. Mas os benzodiazepínicos, um diazepanzinho, é só um... Não é? Como é que chama aquele... Um dos pans? Bom, são vários pans, né? Diazepam, clonazepam, lorazepam. Não é? Uhum. Então, traga um pouco, Cláudia, para a gente os dados sobre esses tipos de medicamentos, esses nomes das fantasias, né? E quais que são as assim, principais reações adversas, se existe síndrome de abstinência na retirada. Uhum. Conta um pouco para a gente desses dados, né? Qual a situação do Brasil frente ao uso dessa medicalização, então, como você está trazendo? Conta um pouco para a gente. Bom, falando dos benzodiazepínicos, eles andam muito junto com o uso dos antidepressivos, né? Então, é comum você ver, frequente, você ver pessoas que usam uma classe, usar outra classe também, que são medicamentos usados para o sofrimento psíquico, né? Então, a gente tem a ansiedade, a gente tem a depressão como quadros clínicos, mas se a gente for pensar a ansiedade, né? Então, quando você fez a abertura do programa, você pergunta, você tem ansiedade? Todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma reação fisiológica, né? Que quando você está perante uma situação de medo, de insegurança, né? Aquele excesso de futuro, a gente fala, né? De ser preocupada com o que vai acontecer. Então, desperta uma série de reações, né? Emocionais, psicológicas, físicas, para você enfrentar aquela situação como um mecanismo de defesa. Como nós aqui agora, falar em público mediante uma gravação gera ansiedade, é natural. Pois é. Quando isso sai do controle, aí a gente vai ter os quadros considerados patológicos, que precisariam de uma abordagem terapêutica, não necessariamente um medicamento. Porém, nossa cultura, ela é uma cultura medicalizadora, né? A gente tem uma indução da indústria farmacêutica, e não só, né? A indústria farmacêutica é um dos elementos da nossa cultura. Então, a gente tem... Eu tive em Cuba para pesquisar, por exemplo, né? Eu achei que a gente fosse aprender como não usar benzodiazepínicos lá em Cuba. Minha fantasia era essa. Cheguei lá, ela também tem um uso problemático, e não tem a indústria farmacêutica presente como embora sofra influência da indústria farmacêutica mundial, né? E da força do que é o produto e tal. Mas está mais blindado. Mais blindado, mas assim, também é uma questão, porque é mais fácil você resolver rápido, você ter uma pílula ali, e essa coisa que você falou de indicar. É até difícil você falar quantas pessoas usam benzodiazepínico, porque a gente tem também essa coisa de um dar para o outro. Dentro de uma família, às vezes é uma pessoa que está levando a prescrição e a receita, mas você tem lá 3, 4 pessoas usando. Verdade. Agora, sim, a gente tem público para a utilização dessa ou de outras terapias para ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Um dado famoso que circula muito da Organização Mundial de Saúde é que a gente tem mais ou menos 10% de pessoas ansiosas. Mais recentemente, chega perto de 30% as estatísticas, e há estudos que falam que durante a pandemia a gente teve mais da metade da população com algum episódio de ansiedade ou de depressão. Então, é muita gente. E a gente é o país que mais utiliza, em termos de quantidade, clonazepam e diazepam, porque a gente tem uma população enorme também, né? A gente tem uma média mundial de 1 a 3% das pessoas que usam benzodiazepínico. No Brasil, tem estudos que levam isso para cima, que falam que é mais de 5% das pessoas, mas é difícil a gente afirmar exatamente o número de quanto. Mas no Brasil, se fosse 5%, são 10 milhões de pessoas. Nossa. Né? Então, é muita gente. E
que estão buscando o benefício, que você perguntou, o que faz o benzodiazepínico? O benzodiazepínico, ele regula, né? Ele vai atuar sobre um neurotransmissor que a gente tem, que é o ácido gama-aminobutírico, que ele faz o controle excitatório das nossas células, porque, como eu falei, nessa situação de medo, ansiedade, então você vai né, ficar mais excitado, e aí isso pode ser prejudicial. Então, o próprio corpo regula isso. O que ele faz? Ele aumenta a entrada de íons cloro dentro da célula para ela ficar, né, mais tempo, demorar mais tempo para responder. Então, ela vai desacelerando, vamos dizer assim. E aí, o benzodiazepínico, ele entra no organismo fazendo o quê? Aumentando a afinidade dos nossos receptores celulares à ação desse ácido, desse, né, neurotransmissor, então potencializando a ação desse neurotransmissor e deixando a gente ainda mais relaxado. Em algumas situações, isso é muito desejável, né? Você tem uma crise grave de ansiedade, uma síndrome do pânico, algumas situações que justificam você entrar com a medicação para buscar um bem-estar e um controle dessa ansiedade. Claro. Mas os medicamentos benzodiazepínicos, de maneira aguda, quando estão utilizados na dose correta, eles são relativamente seguros. Eles vêm substituindo, todo mundo, sim, sabe que Marilyn Monroe, por exemplo, morreu numa overdose de barbitúricos, que eram os medicamentos usados para ansiedade, insônia antes, e eles eram super perigosos, né? Eles causavam depressão respiratória grave, as pessoas morriam. Então, quando vem o benzodiazepínico na década de 60, ele vem como medicamento seguro. E aí, só que o problema do benzodiazepínico é o uso a longo prazo. Ele tem uma alta capacidade, um alto potencial de desenvolver dependência. Tolerância também, né? O que é a tolerância? A tolerância é quando aquela dose inicial, depois de 4 semanas, ela não é tão suficiente. Você precisa de uma dose maior. Sim. E aí você vai também desenvolvendo junto com isso uma dependência. Você precisa desse medicamento para você se manter relativamente tranquilo. E aí a dificuldade de tirar. Só que se você não introduz esse medicamento com um plano já de retirada, o que você vai fazer para lidar com essa ansiedade, né? Junto com o medicamento e para depois do medicamento, aí você entra num ciclo perigoso. De repente, assim, práticas complementares, meditação, exercício físico, não é verdade? Tudo que provoca, massagem. Café demais, açúcar demais, falta de atividade, tudo que a gente sabe. Muita tela de celular, né? Tudo isso ajuda para gerar também, né, Cláudia? Sim, tudo que gera pensamentos ansiosos, tudo que faz o nosso corpo não gastar energia ou acumular energia demais, né, que acelera esses processos ansiosos, são ruins. E aí, o problema a longo prazo, você vai ter sua memória afetada. E aí é muito comum, por exemplo, você entrar... Mulheres são as que mais usam, né? Usam 2, 3 vezes mais que os homens. Elas começam a usar mais ou menos na faixa de 40, 50 anos, quando entra também a fase do climatério, menopausa. E isso, elas vão entrando no envelhecimento usando esse medicamento. Então, a pessoa idosa usando esse medicamento, ela passa a ter risco de sedação excessiva, risco de queda, risco de demência. Então, todos elementos que vão ser muito prejudiciais em longo prazo. Então, por isso que a gente fica atento e querendo que se a pessoa for fazer uso desse medicamento, que faça de um jeito que o benefício seja maior que o risco. Esse que é o cuidado. E existem estudos mostrando que tem um comprometimento, inclusive, dos neurônios, né? Se você ficar usando a longo prazo, você pode aumentar a chance de demências. Né? Eu já li vários artigos falando sobre isso. Bom, Cláudia, então os principais reações adversas que você falou é a dependência, a tolerância, irritabilidade, né? Incoordenação motora, falta de memória, isso são as reações adversas. Mas e quando você faz a retirada, né? Então, tem alguma síndrome de abstinência quando você retira um benzodiazepínico? Sim, a pessoa que está usando benzodiazepínico por muito tempo tem que ter um cuidado na hora de fazer essa retirada. Você não pode simplesmente interromper, embora haja pessoas que quando percebem o que está provocando, fazem isso e vão na raça, mas a gente não recomenda realmente, porque ela vai sentir mais irritabilidade, mais ansiedade, né? Pode, assim, as coisas do espasmo musculares, pode estar frequente, até sintomas gastrointestinais, vários sintomas ruins. Depressão. Que você não precisa estar passando. Então, a gente geralmente sugere um plano de retirada, que é pactuado junto com a pessoa, não é o médico passando, ou o profissional de saúde, falando o que a pessoa vai ter que fazer, mas é lidando com a dificuldade cotidiana, porque a pessoa não toma benzodiazepínico, porque ela não tem nada, né? Porque ela tem alguma dificuldade na vida, que ela tem que ir encontrando outros caminhos para lidar com aquilo, né? Tem problema, todo mundo vai ter, claro que não dá para diminuir, um problema
um sofrimento extremo, problemas financeiros, problemas econômicos de moradia, né? A gente não tem como julgar, né, o sofrimento das pessoas, e realmente é um sofrimento. Agora, as pessoas precisam, assim, talvez encontrar um caminho, né? Não é todo mundo que consegue encontrar esse caminho de como lidar com esses problemas de um jeito que vá cuidando da sua saúde. Então, a gente faz um plano de redução gradual de dose, mas entrando com outras medidas, né? E medidas que a pessoa tome conta da sua própria vida, né? Da sua própria saúde, que ela escolhe os caminhos. Tem que ela autonomia. Quer. Muita gente está usando por 20 anos sem saber por que está usando por 20 anos. Porque um dia alguém prescreveu e aí a receita foi sendo renovada, e aí ela acaba, não tem mais indicação. A gente tem andado, eu trabalho muito no município de Diadema implementando projetos para melhorar a saúde das pessoas, a gente está focando muito nesse tema. Mais da metade dos prontuários que a gente analisa não tem mais indicação para estar usando benzodiazepínico. Mas já criou uma dependência. Mas, e às vezes não é só o fato de ter criado, não teve ninguém que tomou uma decisão, né, de propor, de conversar com esse paciente. Olha, vamos conversar aqui, vamos avaliar se é realmente necessário você continuar. Ele pode provocar isso. O que você acha? Aí a pessoa, a experiência que a gente tem é que 100% das pessoas manifestam o desejo de parar o uso. 100% das pessoas, quando a gente apresenta todo o conhecimento, elas querem deixar de usar. Nem todas conseguem. O que a gente vai fazendo? Uma redução de danos mesmo. Claro. E aí a gente vai entrando de acordo com a característica da pessoa, né, as suas possibilidades, porque eu tenho paciente que está lá, mora num lugar, que toca o pancadão a noite inteira na janela dela e ela não dorme. Como você vai falar para essa pessoa que ela não entendeu? Então tem condições sociais, também familiares, conjugais. Né? A maioria das mulheres que utilizam tem relacionamento estável, né? Então isso é um dado também, os relacionamentos ruins. Ou as outras doenças, né? Como a gente sabe, várias doenças estão envolvidas, a ansiedade está envolvida em várias outras doenças. Várias outras doenças. Quem tem dor crônica, né? Então é um caso que você não tem como. Então, mas os casos que você não ter indicação, a gente tem que pensar em jeitos mais saudáveis, seguros, né? De você cuidar da sua saúde. Né? Então, fazer atividade física, cortar ou diminuir bastante o açúcar, substâncias que são estimulantes. Cafeína. Eu tinha uma paciente que tomava chá preto o dia inteiro, ela não sabia que ela não podia tomar chá preto, que daí ia dar ansiedade. Então, às vezes são coisas simples, né? E substituir o celular por uma leitura. Então, são coisas pequenas, simples, que fazem toda a diferença lá no final. Por isso que a divulgação científica é tão importante. Sim. Agora, diante de todos esses dados de risco, reações adversas, que você está falando dos benzodiazepínicos, Cláudia, você acha que os canabinoides seriam uma alternativa seria um medicamento, né? Em alternativa a esses medicamentos, ou produto, né, que se fala pela Anvisa, não é medicamento, é produto que seja? Olha, as evidências, tem vários estudos já indicando que sim, que há um efeito sobre a ansiedade. Tem dados sobre atendimentos, né, de pessoas que prescrevem cannabis, mostram que a principal procura para ansiedade, então as pessoas talvez não procurassem se não tivesse esse efeito. Então, acredito que possa ser, a gente precisa de mais robustez e mais conhecimento em relação a isso. Acho que as evidências já estão aí, mas um problema, por que a gente não consegue aumentar a robustez das evidências científicas? Porque simplesmente no Brasil não se pode pesquisar com maconha, você não tem regulamentação para isso, né? A gente acabou de fazer um pedido de submissão de um estudo para a Anvisa, nos foi negado. Então, assim, a gente não consegue vir um ciclo, né? Você não tem estudo, mas não tem autorização para o estudo. Como é que eu vou estudar se eu não posso? Exatamente, mas assim, quem está conseguindo fazer, está conseguindo mostrar resultados que indicam que sim, que a maconha, né, pelo sistema endocannabinoide, né, pelos efeitos que tem no sistema endocannabinoide, ela tem um efeito, sim, sobre a ansiedade. E o canabinol, ele tem trazido bastante essa discussão aqui, Cláudia, que a ansiedade é um transtorno, né, de ansiedade, a gente sabe que não é um só, são vários tipos, tá certo? Mas que é um dos transtornos mais estudados, com maior nível de evidência científica com tratamento com canabinoides. Isso é muito importante a gente deixar claro. Então, são estudos, não são quaisquer estudos, são ensaios clínicos do tipo fase 2, fase 3, então quem sabe do que eu estou falando sabe que é de alto nível, randomizado, controlado por placebo, duplo cego, onde nem o paciente nem o pesquisador sabe quem está usando. Então, assim, só para a ansiedade a gente tem 17 ensaios clínicos controlados por placebo.
Isso não é pouca coisa, comprovando o efeito do CBD. E se a gente pegar essas outras doenças, como a gente falou, por exemplo, transtorno do estresse pós-traumático, gera muita ansiedade no paciente. Ali também a gente tem mais 4 estudos comprovando isso. Fora os pacientes também com câncer, que também sofrem de bastante transtorno de ansiedade, os de burnout, que também a gente tem muitos estudos já mostrando. Quem tem esquizofrenia e psicose, que também sofre de ansiedade, a gente tem 8 ensaios clínicos controlados por placebo. Então não é como se a gente achar, será que talvez seja. Não, a gente tem as evidências aqui. Se é a evidência científica que vai determinar o uso de um produto ou de um medicamento, a gente tem, tá certo? Ontem até eu estava lendo um artigo tão bonitinho que acabou de sair, é de Hannah et al., de 2024, mostrando o quanto que o CBD diminui a ansiedade de cães submetidos ao estresse de sair em carro, né? Fazer longos passeios dentro do carro. A gente sabe que alguns cães vão de boa, mas muitos não têm, isso gera um estresse, né? Então, controlado também por placebo, mostrando, assim, baixíssimas reações adversas, né? Então, é um medicamento seguro, não só quando a gente vê os ensaios clínicos com seres humanos, mas também os clínicos com os cães, né? Agora, uma coisa que eu queria provocar aqui é que esses estudos todos, eles são feitos com o CBD. Ou CBD puro, ou CBD enriquecido dentro de um óleo cheio de outras coisas, mas sempre o CBD como sendo ali o protagonista, digamos, dessa atividade ansiolítica. E a gente sabe que o CBD puro, ele tem em baixas quantidades, ele não é ansiolítico, aí você vai aumentando até ali 300 miligramas por quilo, mais ou menos, ele tem um ótimo de atividade ansiolítica, e conforme você vai aumentando essa dose, ele vai diminuindo até zerar. Zera no ponto de que a pessoa perde o efeito da atividade ansiolítica. Isso quando o CBD é puro. Ao passo que se você usa esse CBD dentro do óleo full spectrum, ele sobe, dependendo da dose, atinge um platô e depois você não perde o efeito ansiolítico dele, né? Sim. Então daí o legal da gente ter o full spectrum, a gente saber que o THC em baixas doses também é um ansiolítico, muito embora a gente não possa estudar, e ainda existe um grande preconceito, não só na academia, no governo, mas entre a própria população sobre o THC, né? Então eu acho assim, né, Cláudia, que a gente perde bastante, né? Olha, a gente está até fazendo um exercício no observatório, no Farmacon, de falar maconha, né? Porque, na verdade, a gente não fala o nome científico quando a gente vai falar da erva cidreira, quando a gente vai falar, um amigo meu, o André, da Unesp, que brinca com isso, né? Que a gente não se comunica para falar o nome científico de nenhuma planta medicinal. E a maconha, ela tem o nome científico, a cannabis sativa, mas ela é uma planta, né? Uma planta medicinal. E ela tem várias substâncias, e eu também acredito muito, Eliana, no princípio da fitoterapia, né? Não no princípio isolado, que você tem que aumentar a quantidade de substância para ter o mesmo efeito, você aumenta os efeitos colaterais, e quando você tem isso na sinergia da planta, você realmente tem uma necessidade de uma dose menor, os efeitos, né, que são sinérgicos dos outros compostos. Então, a gente acredita também e faz esse exercício de que a população também perceba que a maconha, né, porque a proibição da maconha, ela veio muito por razões econômicas e também de preconceito racial, claro, né, pelas origens do uso dela, mas é uma planta de uso milenar. Então, acho que a população tem que tirar um pouco esse preconceito para pensar nos benefícios, nos riscos, claro, porque quando eu falo de regulamentação para a pesquisa, que a gente precisa ter, mas não é só para pesquisa, é para política pública, né, de acesso, né, porque quem pode hoje está importando normalmente. A gente conhece várias pessoas, na farmácia você compra na hora. Quem tem dinheiro está usando o CBD, que eles falam CBD, ninguém fala maconha, mas é maconha, viu, gente? Deixa eu avisar vocês. CBD é maconha, tá? Então, assim, as pessoas quem pode pagar, e quem não tem o recurso econômico, ou simplesmente não tem acesso, ou está buscando um outro mecanismo hoje, que é por isso que eu acabei entrando nesse tema, eu trabalho muito com serviço de saúde, e está entrando por ação judicial para conseguir via Sistema Único de Saúde. E isso de medicamentos que vêm até com pedido de marca, de indústrias internacionais, com preço que é insustentável para o Sistema Único de Saúde arcar com isso ao longo
a longo prazo. Né? Conforme a gente aumenta a evidência, a tendência é que a gente aumente o número de pessoas que queiram usar. Né? E só quem pode pagar, que tem acesso, e o SUS vai ter que pagar esse preço, então a gente defende... A gente defende também outras formas de... A gente tem que ter pesquisa, aprender como produzir isso mais barato no Brasil, acessível para a nossa população, e ter política de cuidado. Porque, assim, uma planta pode fazer bem para uma pessoa, mas ela, igual qualquer medicamento, mas para outra pessoa não. Né? Claro. Que efeito colateral, que reação adversa essa pessoa vai apresentar? Eu tenho que estar monitorando. Hoje, no Brasil, quem está usando o CBD, a maconha, tá, gente? A gente não está sabendo acompanhar. Essa pessoa, às vezes, pode ter um problema que você não consegue dar um segmento terapêutico e lidar com esses problemas. Sim. Então, é importante que você tenha isso também instituído. Né? Não só entregar. Né? A assistência farmacêutica trabalha muito nesse sentido. Né? Não só você entregar o produto, mas você acompanhar o uso, né? Saber quais são os resultados. Reações adversas, porque a gente fala é super seguro. Realmente, esses estudos mostram que são seguros. Você pode ter o quê? Uma náusea. Bom... Se você for fazer ali um balanço entre um sintético e um fitoterápico, uma náusea pode ser uma reação adversa muito singular, muito simples, muito singela, digamos, diante de tudo aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Mas tem que ser monitorado, não é porque é singelo que a gente não vai monitorar. Não, né? Quantas pessoas não abandonam o tratamento porque tem uma náusea, um enjoo, e não seria necessário. Exato. Às vezes é um ajuste que você faz, até na alimentação, até no tratamento coadjuvante, né, para você ter um resultado melhor. Então, você tem que poder falar disso, tirar o preconceito, enfrentar a questão e cuidar melhor das pessoas. Isso que você falou é muito interessante, porque quando a gente vai tomar o óleo, por exemplo, que eu uso óleo, a minha médica me orientou e eu vejo que muita gente não tem essa orientação. Olha, então você não pode escovar os dentes, por exemplo, 15 minutos antes, 15 minutos depois de usar o óleo embaixo da língua, que é a forma como a gente usa, embaixo da língua, as gotinhas. Deve-se usar depois da alimentação, rica em gorduras, porque aí você aumenta a absorção. Então você toma lá o seu café da manhã com alguma gordura, aí é que você pinga depois. Que mais? Quer dizer, então, são várias coisas que... você deve segurar embaixo da língua por 1 minuto, pelo menos, para que você, né, os vasos aqui abaixo da língua consigam absorver. Então, são várias dicas que os médicos dão, que muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão... eu tomei, não aconteceu nada. Sim, porque não era para beber, era para deixar sublingual, né? Então, isso tudo, né, Cláudia? Como qualquer medicamento, precisa ter orientação. Precisa as orientações, o acompanhamento, exatamente. Bom, a gente às vezes não usa essa palavra maconha aqui, Cláudia, por causa do YouTube, né? A gente tem medo de tirar os nossos programas do ar. Entendi. Mas eu concordo totalmente com você. Eu acho que essa hipocrisia, né? Mas pensa numa hipocrisia. Falar, eu não uso maconha, eu uso CBD. Olha, que pena, né? Porque primeiro que ele sozinho, né? Não tem tanta força quanto ele junto com os demais. Como todo movimento... inclusive humano, né? Uma pessoa sozinha, mas enfim, vamos lá. Cláudia, deixa então, por favor, um recado final aqui pra gente. Foi riquíssima essa entrevista, mas se você ainda tiver alguma coisa que você queira deixar de recado, agora é o momento. Olha, eu acho que nessa conversa, ela leva muito para o sentido de que as pessoas têm que estar participando, né, do seu autocuidado, né? Saber o que está sendo prescrito para ela, por que ela ainda está usando aquilo, né? Será que as pessoas param para se perguntar por que eu estou usando isso? Né? Pensar que muitas vezes o acesso dela está sendo negado a um tratamento melhor e que envolve, não necessariamente precisa usar também a maconha CBD, né? Mas a atividade física, as condições de trabalho mais adequadas. Então, eu acho que a gente tem que buscar na nossa vida, em geral, né, ter um trabalho, uma condição de trabalho, né, que te dê saúde, em geral, e refletir. A gente vive num mundo capitalista que nos obriga, né, a produzir, a ter conhecimento, a ter melhor aparência, e isso vai acabando com a gente. Então, vamos refletir um pouco, vamos nos dar as mãos e tentar, né, pensar num jeito de a gente ter uma vida melhor mesmo. E não jogar na substância toda uma responsabilidade, o peso da vida errada, né? Que a gente acaba, às vezes, entrando nesse rolo compressor, né? A ansiedade vem muito por isso, você não conseguir parar, não conseguir mais contemplar a natureza, olhar um passarinho, ficar ali 10 minutos olhando o passarinho. Imagina, eu não posso, né? Não posso, será que eu não posso, né? Então, é fazer essa reflexão. E eu acredito muito na força dos coletivos para isso também, porque às vezes a pessoa fala, mas como eu vou fazer isso? Eu não tenho onde morar. Mas existem movimentos de moradia, né? Você fortaleça nesses grupos. Eu não tenho lazer. Faça como eu, entra num bloco de carnaval. Sabe? A força dos coletivos nos ajudam a
a fazer enfrentamento das situações Uhum. difíceis para a gente. Então, eu Perfeito. acho que é por aí. Perfeito. E vamos continuar dançando no seu bloco do prazer, porque isso também tira bastante da ansiedade da gente. E olha, Cláudia, eu vou deixar aqui um super abraço para você, te agradecer muito e te espero num novo bate-papo para a gente trazer mais informações sobre essa questão de ansiedade, que eu acho que para a gente aqui tem um grande papel, não só porque os canabinoides estão muito envolvidos com esse transtorno, mas porque também, como a gente sabe, a nossa sociedade brasileira está muito voltada para esse tipo de necessidade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço.